Quando eu estava dando aula na Sport Dance, eu sempre pego o dinheirinho que eu dava aula, que eu ganhava com os alunos. Naquela época eu tinha uns 5, 8 alunos. Mas eu ganhava aquele dinheirinho e eu investia na dança. Eu investia lá na escola de dança do Jaime Arocha, 155, São Clemente, Botafogo. O Templo Sagrado. Não sei nem o que tem lá hoje, não é mais Jaime Arocha, mas a energia fica. Aquele prédio tem uma luz, uma energia maravilhosa. E vai sempre ficar assim. Aí eu ia para lá. O que aconteceu? Alex de Carvalho abriu um centro de dança na Vila da Penha. Gente, eu moro na Penha. Um centro de dança sobre a bandeira Jaime Arocha, porque o Alex de Carvalho, ele aprendeu a dançar danças de salão no Jaime Arocha. Ele foi da CIA de dança Jaime Arocha, ele dava aula como instrutor e professor de crianças lá no Centro de Dança Jaime Arocha. Tem um podcast aqui do Alex de Carvalho, ele deve ter contado um pouco da história, só vocês voltarem aí a play. O do Alex a gente falou só sobre a ilha. Ele ainda vai vir da história dele ainda. Falou? Então eu tô falando demais sem saber. Tudo bem, não tem problema. Mas já fica pro futuro que ele vai falar sobre a história dele. Aí, eu não ia mais gastar gasolina e estacionamento para ir lá para Botafogo se eu tinha aquela qualidade. É isso que eu falo, busquem a referência. Eu me apaixonei pelo estilo do Jaime Arocha, porque ele coloca a musicalidade, o sentimento acima até do próprio passinho de dança. É diferente. E eu gostei disso, me identifiquei. E aí eu tinha essa qualidade aqui na Vila da Penha, porque não tinha essa qualidade aqui. O Alex de Carvalho abriu. E aí, o que aconteceu? Nessa época, eu estava procurando pessoas assim. Eu conheci, antes do Alex de Carvalho, um cara que é sensacional, que também é cria do Jaime Arocha, não é na Penha, mas era em Olaria, e é o Cristiano Pereira. O Cristiano Pereira, igual o Michel agora, ele dava aula no Olaria, que é um clube tradicional aqui, no salão de baile do Olaria, que é lindo também. Não era um estúdio de dança, é o salão de baile. Não é preconceito, gente, calma, senão eu vou falar aqui do Michel depois, ele vai ficar chateado que ele está dando aula agora no clube. Mas o Alex de Carvalho pegou e convidou todos esses grandes profissionais aqui da região, da Leopoldina, que é essa parte da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro, para então trazerem as turmas dele para um estúdio de dança, porque aí ele montou um estúdio, não era um clube, era uma escola de dança. Ia ter a infraestrutura para isso acontecer. É diferente. É diferente, porque é um lugar só para aquilo. Então, tudo que acontecer na escola, um chão que você melhorar, vai ser para você conseguir dançar. Um espelho que você botar vai ficar na posição certinha para você se enxergar dançando, né? Enfim. Aí eu tava com o Cristiano, eu era da equipe dele, eu fazia as aulas, eu ajudava de bolsista da equipe dele. E aí, o Cristiano foi dar aula lá, eu conheci o Centro de Dança Alex de Carvalho, do lado da minha casa. Aí eu já não precisava mais ir para Olaria. O que eu fiz? Eu continuei com o Cristiano, dando aula com o Cristiano, ajudando o Cristiano. Eu era só bolsista, tá, gente? Lá no Cristiano, porque eu ainda estava entendendo o que era dança de salão, estava começando. Mas me apaixonando, porque o Cristiano, ele é muito musical. E ele dançava salsa e zouk. Naquela época eu não dançava ainda, eu fazia aulinha de dança de salão, que era bolero, soltinho e samba. De vez em quando botava forró, porque naquela época, lá no comecinho, já estava no final dos anos 90, ia para o ano 2000, ainda era o zouk era muita novidade ainda. Sim. E sabe, o forró não era essa coisa que era agora também, ainda nem ia começar o Fala Mansa a fazer sucesso. Gente, tô ficando velho. Pois é. Aí, entenderam? Aí eu queria fazer essas coisas novas, eu queria aprender o zouk, é uma coisa que do sentimento, você não consegue dançar zouk sem sentir, senão você vai fazer, não dança, você tá fazendo aquela coisa só mecânica. Isso que tem muita gente que tem medo de dançar zouk. Tá reproduzindo, porque não quer entrar naquele sentimento. Eu não sei fazer isso não, porque eu não sei fazer. Sabe, gente, não é difícil. Se você pegar um profissional que te estimule, você faz qualquer coisa. E aí é isso, eu queria isso. E aí eu fiz aula com o Cristiano, dancei salsa, dancei zouk com o Cristiano, aprendi as bases também, porque as pessoas os alunos, né? A gente precisa dos alunos. Os alunos não queriam salsa e zouk naquela época, nem forró. Queria bolero, soltinho, isso naquela época. Hoje todo mundo quer tudo.
E aí o Cristiano, no final, porque ele é muito generoso também, um profissional maravilhoso, gente, pesquisem Cristiano Pereira, traz ele aqui para entrevistar. Hoje, foi quando? Foi ontem. Ontem eu vi uma postagem dele, ele tá como corretor de imóveis também agora. Ele abriu um espaço novo lá em Taquara, em Jacarepaguá. Sério? Vou falar muito legal. Olha, mas vai render, porque se ele vier, porque ele de Cristiano é difícil de ele se abrir. Imagina aqui na frente da câmera, mas tudo bem. Mas ele é uma pessoa muito especial, gente. Se ele abrir a boca dele para contar as histórias, a experiência que ele tem vale a pena. Todo mundo vai ficar rico com as histórias do Cristiano. Enfim, aí eu conheci o Cristiano e aí abriu aqui o Centro de Dança Alex Carvalho. O Cristiano veio para fazer uma apresentação, porque ele foi convidado a ser professor e ter uma turma no Centro de Dança Alex Carvalho também. Todos os profissionais daqui, o Alex ele é muito inteligente nesse ponto de agregar, junto com a arte, as pessoas. Então ele conseguiu juntar todos os profissionais num lugar só, para todo mundo crescer junto ali. Uma ótima ideia, empreendedor, né? Sim. Eu vejo luz, gente. Tá vendo? Eu estou cercado de luz o tempo inteiro. E aí eu conheci o Alex de Carvalho. Metido pra caceta, gente. Eu cheguei todo feliz, nossa, porque ele estava abrindo um centro de dança perto da minha casa e isso me fascinou com a proposta igual a de Botafogo, gente, não tinha aqui na Zona Norte isso. Aí eu, caraca, você é o Alex de Carvalho? Sim, prazer, fique à vontade. Assim, gente, o Alex ele é muito assim, depois vai se soltando. Depois a gente já até tomou banho pelado junto. Ei! Aliás, eu sou naturista, tá? Se vocês quiserem, eu fico pelado aqui pra vocês. Não, aí Vou contar as intimidades do Alex Carvalho. Gente, ele é todo depilado. Parabéns. Essa parte vai pro ar? Vai tudo. Não tem isso não. Então tá bom. Ai, tá bom, parabéns. Eu também sou depilado, então a gente combinou. Que bom. Não, porque vocês ficam comparando, né, o tamanho das lentes da câmera quando vocês estão no coisa. Essas coisas de menino. Nossa, sua lente da câmera é grande, né, cara? A minha é objetiva, olha só. Então, Michel. Então, aí, esses fotógrafos comparam, então. Meu Deus. Aí, gente, o que aconteceu? Eu fui pra lá e no dia da estreia, o primeiro dia que abriu o SEDAC, eu estava lá. Eu subi a escada e fui na estreia. Na hora da apresentação, o Alex dançou um samba de gafieira lindo. Como é que é o nome daquela menina que eu sempre... Elaine, não é? Elaine. A primeira parceira do Alex. Aquela mulata toda bonita. Gente, ela dança. Elaine. Que saudade de você, Elaine. Tinha até a foto dela lá no muralzinho. Ela era parceira do Alex Carvalho um samba de gafieira lindo. E aí depois, o Rafael Oliveira, que eu não conhecia o Rafael Oliveira. Eu conheci naquele dia. Ele fez uma apresentação de salsa, que era o que eu queria dançar naquela época. Naquela época, no final dos anos 90, era salsa, toda salsa carioca, salsa na televisão, tinha Kubanacan na televisão, tinha América. Eu adoro televisão, gente. Eu adoro cinema, história, Netflix, novela. Eu adoro. Eu já gostava naquela época que não tinha isso, mas tinha televisão. E estava passando a novela da salsa. Eu queria dançar salsa. E o Rafael Oliveira dançou uma salsa com a Renata Peçanha, que era a rainha do Zouk, que ainda não era, que o Zouk estava começando. Ela foi ser na minha frente. Eu vi isso acontecer. Mas ela dançava salsa pra caramba. Ela já dançava Zouk também, mas eu não sabia. Aí eu vi. A Renata eu já conhecia, mas eu não acreditei que aquele garotinho que estava lá com 16 anos dançou uma salsa e jogou a Renata por baixo da perna, que ela puxou por cima. Eu falei, quem é essa pessoa que está dançando aqui salsa desse jeito? É o professor de salsa do Centro de Dança Alex Carvalho, o Rafael Oliveira. Eu nem sabia que ele era sobrinho do Alex, não sabia nada. Eu só fiquei apaixonado pela velocidade da perna do Rafael. O Rafael já veio aqui? Ele contou a história dele? Não, só do Aliança Azul. Do Aliança Azul também. Então também agora só vou falar de Boleiro em Foco a partir de agora. Não, é porque assim, deixa eu explicar. Quando eu comecei aqui o podcast, vou voltar à tua história, mas quando eu comecei o podcast, eu tentei definir alguns temas, e o primeiro foi o Rafael, o primeiro podcast foi com o Rafael. E foi antes da Ilha e do Aliança Zouk. Sim. Então eu pedi pra ele falar do Aliança Zouk. E o Alex, ele veio depois da Ilha do Zouk. Aí eu pedi pra ele falar sobre o sucesso que foi a Ilha do Zouk e tudo mais. Então por isso que ficou restrito só os eventos. Mas claro que o Rafael vai vir aqui contar a história dele, ele tem que contar, né? Rafael, ele vai falar que ele se apresentou com a Renata Peçanha e eu fiquei encantado. E ele vai falar de mim também porque eu faço parte da história dele. Sim, com certeza. Então, aí, gente, o que aconteceu? O Rafael brilhou nos meus olhos, eu vi luz, e aí eu fui fazer aula com o Rafael. Então tá lá na ficha do SEDAC, que eu não sei onde está agora,
Será que jogou fora? Tá lá foi nessa época do ano, foi em junho, julho, assim. Agora a gente está em agosto, mas foi agora que eu comecei lá no SEDAC. Porque, como aluno, a inauguração do SEDAC foi em novembro, outubro, se eu não me engano. E aí, o ano seguinte, eu entrei em junho e julho para fazer aula. Eu ia todos os finais de semana, sexta-feira, tinha bailinho lá, porque o salão era aberto. Depois a gente fez a obra, dividiu as salas, mas era um salão enorme de baile que virava aula de dança de salão durante a semana, e final de semana era baile. E eu ia todo final de semana eu ia, e aí depois eu comecei a fazer aula com o Rafael. Quando eu comecei a fazer aula com o Rafael, eu fiz um mês de aula com o Rafael. E no segundo mês, o Alex de Carvalho, que era metido, ele já eu achava, né? Ele não é metido, gente, só que ele é uma pessoa que ele não é assim, ele é mais fechado, não se sente seguro. Tem gente que acha que eu também sou assim, depois que me conhece, acha que não. Cada um é cada um. Ele é maravilhoso. Aí ele chegou para mim e me convidou: André, eu não quero mais que você seja aluno. Ele falou assim: agora eu quero que você bote a camisa de bolsista e faça parte do esquema de formação de profissionais de dança de salão da escola. Aí, gente, o Alex de Carvalho, ele é muito poderoso, já era. É muito legal receber um convite de uma pessoa que entende e de que tem o comprometimento que ele tem, o nível que ele tem com a arte. É muito legal receber isso. É melhor do que receber um cachê. E aí, o aplauso. E aí ele me dirigiu como bolsista, a gente fez as provas, aí tem todo aquele esquema, né, que o Michel passou também. Aí a gente vira instrutor, depois vira assistente, depois vira instrutor, vira assistente, instrutor, depois chega professor e depois vira diretor. E aí é assim que acontece a escola. Então, nesse processo todo, formado no Alex de Carvalho, que eu comecei por causa da salsa, e depois a aula era de salsa e zouk, aí eu me apaixonei mais pelo zouk ainda do que pela salsa, a gente foi aprendendo a dançar. Eu não tinha nunca dançado uma coreografia profissional. Eu aprendia isso no SEDAC, a dançar, a entrar em cena. No dia que eu estreiei, a gente tinha uma coreografia. Olha o que eu dancei: bolero, porque eu já amava, e forró, que eu não gostava, mas tinha que dançar porque eu era bolsista. O bolsista tem que fazer essas coisas. Mas eu dancei feliz, tá? Dancei lindo.